Você já parou para pensar que algumas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da vida pode fazer com que lá na frente a gente simplesmente fique sem amigos? E eu não tô falando de briga, falsidade ou se afastar de alguém específico. Eu tô falando de uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Tão aos poucos que muitas vezes a gente acaba nem percebendo. Esses dias eu vi uma entrevista, né? E teve uma fala da apresentadora Marília Gabriela que me fez refletir e pensar muito sobre o assunto. Ela falou sobre solidão, sobre se sentir sozinha. E geralmente quando a gente fala sobre solidão, né, solitude, as pessoas associam a questão da vida amorosa, sobre não ter casado, ou não estar namorando, ou estar vivendo sozinho sem uma questão amorosa, né? E pouco se fala sobre essa questão pelo lado da amizade. Porque a gente... Eu que sou social, né? Eu sou uma pessoa que tem muitos amigos, e aí eu penso, cara, deve ser normal todo mundo ter amigos, mas nem todo mundo pensa como a gente, né? E nem todo mundo age como a gente. Para mim é normal ter bastante amigos. E aí você vai virar e falar assim, nossa, mas você deve contar no dedo aí quantos desses tantos amigos são os seus amigos. Eu, ao longo da minha vida, eu construí uma rede de apoio, uma rede de amigos que eu verdadeiramente posso dizer que são os meus amigos. Não são amigos só de copo, não são amigos só de balada, são amigos que estão ali no dia a dia comigo, verdadeiramente, e que se tornou uma família, um cuida do outro, sabe? Amigos que quando eu estive doente, foram na minha casa, prepararam comida pra mim, me ajudaram, sabe? Amigos que quando você tá mal, está contigo. Amigos de verdade. É desse tipo de amigo que eu tô falando. Não é você pensar assim, nossa, mas quem tem tantos amigos assim? Graças a Deus eu tenho amigos de verdade. Graças a Deus. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos aí, que eu já tô me embolando, vamos voltar pro assunto aí da Marília Gabriela. Eu vi a entrevista dela, né, falando sobre ela ter construído uma vida de solitude, uma vida sozinha. Eu escutei ela falando que a vida social dela era o trabalho. Que enquanto ela estava trabalhando, teve uma época da vida dela que ela estava em 3 emissoras. E ali ela fazendo entrevistas, né? Entrevistando os artistas. E a vida social dela era essa. Ela ia pro trabalho, fazia as entrevistas, conhecia grandes pessoas. E muitas vezes ela falou que pessoas chamavam ela para poder jantar, para fazer alguma coisa, ela falava que não. E ela ia para casa. E quando ela se viu, ela parou tudo e se viu em casa, sem trabalhar, ela percebeu que o social dela era o trabalho dela. Que eram essas pessoas que ela estavam no trabalho. Que às vezes ela se sentia sozinha, mas que muitas vezes ela achava que era normal, né? E vinha o flashback do dia dela e tava tudo certo. Ela tinha trabalhado, tinha encontrado pessoas e ela tava feliz. Só que ela fala que ela construiu isso ao longo da vida dela. Ela construiu isso pra vida dela. E hoje ela chegou até a falar que ela já chegou a chorar umas 2 vezes, né? Com essa solidão. Que ela fala que ela descobriu, né? O que é a solidão. E eu acho que deve ser complicado você se sentir depois de tantos anos de carreira ou tantos anos de uma vida, chegar ali no final da vida você se sentir muito sozinha. Ela falou que o telefone dela nem toca. Eu entendi que ela tá bem resolvida com isso. Ela é uma pessoa bem resolvida, mas nem todo mundo é. E aí depois eu vi também um vídeo de um youtuber que eu sigo, que é do Filosofia Infinita, é muito bom. E ele falando também ele falando sobre esse vídeo da Marília Gabriela, e ele falando também sobre ele se sentir sozinho, ele não teve grandes amigos, a grande maioria de amigos dele foram interesseiros, quando precisava dele e procurava ele, e aí quando ele já tinha se reerguido, esses amigos dele sumiam. E ele falou também que sente bem com isso, mas dá pra perceber, assim, uma melancolia
na fala dele. Ele fala que não tinha amigos para comemorar aniversário, essas questões de quando a gente posta no Instagram, né? Tem pessoas que tem 30 fotos, repost de amigos no dia do aniversário. Ele disse que nunca teve isso. Ele nunca teve um dia que ele foi num barzinho comemorar o aniversário dele. E pra mim isso é tão normal que, sei lá. E ele diz que hoje ele também já se sentiu, já tá conformado. Mas na fala dele dá pra perceber que ele quis ter amigos. Ele quis fazer amigos. Porque ele foi amigo. Na verdade, ele foi amigo. Ele só não teve amigos. E muitas vezes a gente é amigo e não tem amigos. Graças a Deus, eu sou amigo e tenho amigos. Através desse vídeo dessa entrevista da Marília, falando sobre essa solidão, através desse vídeo dele falando dessa entrevista da Marília, eu falei, cara, por que não falar, né, sobre esse assunto com os meus, aqui no canal, com as pessoas que me seguem? Eu sou uma pessoa que eu gosto tanto de amizade, esse canal era sobre amizade, né? E eu amo muito os meus amigos. E eu sou grato por cada amizade que eu tenho. Então, assim, é muito complicado, né? A gente tem que pensar que, muitas vezes, coisas que a gente está fazendo pode acabar nos afastando de pessoas. Se você é uma pessoa... Eu tô falando para pessoas que gostam de ter amizades, tá? Se você é uma pessoa que gosta de ser sozinho, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Não me leve a mal. Eu tô falando para pessoas agora que não têm amigos e querem ter amigos. Cara, se abra. Se alguém te magoou, se alguém te traiu, se alguém foi falso com você, cara, azar é dessa pessoa. Você é uma pessoa incrível e você merece ter amigos. Amigos de verdade. Talvez você só não encontrou, mas eu acho que se você se abrir, alguém vai chegar na sua vida e vai ser um amigo de verdade, como eu tenho meus amigos de verdade, sabe? E pra você que tem amigos e às vezes não tá tendo essa manutenção, às vezes na correria da vida, problemas, trabalho, enfim, tá se afastando, cara, vai lá. Tem essa manutenção com seu amigo, entendeu? Porque é muito importante. Você já pensou como será daqui a 30 anos? Quando você já tiver idoso? Gosto tão bonito aquelas amizades de pessoas que passaram a vida toda e chegaram na velhice ainda amigos. E eu quero muito isso. A gente zoa muito entre eu e os meus amigos, né? Eu sou mais velho do que muitos deles. A gente zoa falando que daqui a 20 anos, como a gente vai estar. Daqui a gente zoa, vê esses vídeos de velhinhos, de amizade. A gente sempre manda um pro outro porque eu acho muito bacana. E é assim que eu quero me ver junto com os meus amigos. E talvez uma das coisas que eu mais tenha acertado na minha vida seja as amizades. Talvez não, eu tenho certeza. Eu tenho grandes amigos, amigos verdadeiros. Não porque todas deram certo, né? Pelo contrário, já teve pessoas que passaram na minha vida e foram embora. Teve amizade que eu achei que ia dar certo e não deu. Mas na sua grande maioria estão comigo, graças a Deus. Porque na verdade, gente, a amizade ela também precisa de manutenção, né? Não adianta falar eu amo você e você não vê a pessoa. Não adianta você só falar e não ter ação. Eu posso dizer que eu tenho grandes amigos, amigos verdadeiros, amigos que se passaram na minha vida quando eu era criança, né? Depois na adolescência, juventude, hoje. Eu acho que eu ter mudado de cidade também abriu um leque de amizades na minha vida. Eu tenho amigos em todos os estados, amigos que eu posso contar, amigos que estão no meu coração. Eu amo muito meus amigos. Eu acho que é um dom que Deus me deu de fazer amizade. A palavra de Deus diz que existe amigos mais chegados que irmãos. Isso é uma grande verdade. Eu tenho grandes amigos que eu sei que eu posso contar pra tudo. Eu tenho um grupo de amigos, né? Lá de quando eu era mais adolescente, jovens da faculdade, de trabalhos. E é engraçado que sempre é grupo de 3 ou 4, né? Mas eu tenho grandes amigos, né? Amigos de 18, 20 anos, de 10 anos, 15 anos de amizade, né? Eu tenho um grupo de amigos que vai mudando, né?
teve algumas amigas que foram mães, então às vezes vai ficando mais complicado a gente se encontrar, mas que sempre tá ali no WhatsApp, tentando marcar um encontro, pelo menos uma vez no ano, 2 vezes no ano, aniversário, datas comemorativas, a gente sempre tá juntos. Tem aqueles amigos que estão comigo o tempo todo, né, que estão mais próximos, e assim vai. Inclusive, tô tentando marcar com a Jéssica, com a Cíntia, com a Ana Paula aí, né, nosso encontro desse ano. Se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue, né? São amigas minhas que a gente estudamos juntos lá, fizemos administração no Senac, quando eu tinha, né, quando eu era adolescente não, né, jovem, né, tinha meus 20 anos de idade e tá aí até hoje. É um grupo de amizade, um exemplo, né, é um grupo de amizade que casaram, eu fui no casamento das 3, ou melhor, fui no casamento das 2, porque a Ana Paula já era casada, vi filho de uma crescer, vi filho de outra nascer, vi casamentos e assim vai. São um grupo de amigos que foi mudando com o tempo a dinâmica, mas que a gente nunca deixou de se falar, e eu acho que existe um carinho muito imenso entre a gente. Existem meus amigos que estão na minha vida, existem os amigos daqui que a gente sempre tá juntos e assim vai. Então eu acho que é uma dinâmica que a gente sempre tá junto e dá certo, né? Então foi um exemplo da minha vida e eu não tô falando... Gente, eu não tô falando assim de... Nossa, você precisa ter 50 amigos. Muitas vezes você tem sorte de ter 3 amigos que estão ali do seu lado e conhecem você de verdade. Claro que eu posso... Eu sei que eu tenho grandes amigos, amigas, né? Que estão comigo pra tudo. Mas a gente também não precisa generalizar. Eu acho que cada um tá na sua correria e amigo não é babá de ninguém. Então você fala assim, nossa, mas se você agora nesse momento, 3 horas da manhã, ligar para algum do seu amigo, eles vão te atender? Gente, eu tenho... Sim, a grande maioria sim. Mas se alguém ligar para mim 3 horas da manhã, eu não vou atender. Por quê? Meu celular fica no modo avião. E hoje a grande maioria das pessoas coloca o celular no modo avião, precisa descansar, precisa dormir, outro dia tem que trabalhar. Então, gente, não é assim. Tenho certeza que os meus amigos estão ali por mim e eu por eles também. Mas nem sempre, a todo tempo, a todo momento. E tem pessoas que ficam chateadas por isso. A vida não é assim. A gente tem que saber entender. Bom, mas sobre esse assunto da Marília Gabriela, é uma reflexão que fica, tipo, cara, a amizade é linda, ela foi feita por Deus. Vale a pena ter amigos. Ter amigos que é mais chegado que irmãos. Eu tenho os melhores amigos dessa terra que eu poderia ter. Quero dizer pra vocês que eu amo muito vocês. Vocês estão no meu coração. E é uma reflexão que fica sobre esse assunto, sobre esse tema. Se você tá fazendo alguma coisa que você possa se arrepender lá na frente, reveja e mude o percurso da sua vida. Não deixe com que você venha acabar no final da sua vida se sentindo sozinho, porque você não construiu uma rede de apoio, né? Agora, se você é feliz assim, esse vídeo não é pra você, tá bom? Mas se você gosta de pessoas e quer ter pessoas ao seu lado, cara, vale a pena você se abrir para esse mundo que é o mundo da amizade. E talvez o perigo não seja ficar sozinho. Talvez seja você passar tantos anos colocando amizades em segundo lugar, que quando você perceber que realmente precisa delas, talvez elas já não estejam mais ali. Gente, a amizade, ela também é relacionamento. Também precisa de presença, também precisa de cuidado. E talvez você não precise mandar mensagem para 20 pessoas depois desse vídeo. Talvez tenha uma pessoa específica que veio na sua cabeça enquanto eu estava falando. Manda uma mensagem para ela, marca aquele café que talvez você esteja adiando há meses. Porque no final das contas, a gente passa muito tempo tentando construir uma vida boa e esquece que o que faz uma vida ser boa é ter com quem dividir ela. Agora, quero que você me fale aí, deixa nos comentários.
Tá mais difícil fazer amizade e manter elas depois de adultos? Agora, se você gosta desse tipo de conversa, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Lembre-se sempre de que toca o seu coração, estarão sempre perto de você. Sou Silas Freitas e esse foi mais um vídeo do canal.